João 8 é uma passagem bem conhecida, a passagem da mulher adúltera, onde Jesus é confrontado ali pelos fariseus sobre qual seria a atitude que ele deveria ter com aquela mulher flagrada em adultério. Então vamos abrir ali no capítulo 8, é do versículo 1 até o versículo 11. Antes de darmos início, eu vou fazer mais uma oração. Senhor, ainda na Tua presença, te agradeço pelos louvores aqui entoados. Senhor, te agradeço pela Tua presença aqui entre nós. E te peço que agora o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, que ela possa edificar os nossos corações e, Senhor, que a gente possa aplicá-la em nossas vidas. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui, há uns domingos atrás, eu falei sobre o início da festa dos tabernáculos, sobre Jesus ali, em que ele não quer subir até a festa dos tabernáculos logo de início para chamar muita atenção, porque os judeus queriam prendê-lo, queriam matá-lo e ainda não era a hora dele ser entregue. E aqui no capítulo 8 é o fim da festa dos tabernáculos. Um dia depois do final da festa dos tabernáculos, a festa durava ali 7 dias, esse daqui é o 8º dia. Então vamos ler ali a partir do versículo 1 até o versículo 11. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Como eu falei, é um texto muito conhecido, né? É um texto que virou até ditado popular aí, aqui na nossa cultura, né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E é um texto muito mal interpretado também, por aí. É um texto em que as pessoas usam para aceitar qualquer tipo de pecado. E não é isso que esse texto nos ensina. Para a gente poder entender melhor esse texto, a gente vai pensar em 3 personagens aí dessa história. A gente tem os acusadores, a gente tem a acusada, e a gente tem o juiz. E vamos pensar um pouquinho sobre o ponto de vista de cada um desses personagens dessa história. Primeiro, olhando para os acusadores. Os acusadores, eles eram fariseus e escribas, eles eram mestres da lei, eles conheciam a lei. Eles conheciam a lei de Moisés, eles seguiam ali a lei de Moisés. Só que, como os irmãos sabem, eles sempre entravam em embates com Jesus devido à sua hipocrisia. E o que eles desejam fazer aqui não é buscar a justiça. Na verdade, o próprio João faz um comentário aqui no versículo 6, ele fala, eles só levaram aquela mulher ali porque, na verdade, eles não queriam fazer a justiça com ela. Eles queriam pegar Jesus em um erro. Então, esse era o objetivo dele. Só que todos nós clamamos por justiça. A gente tem um senso de justiça dentro de nós que está com a gente desde que a humanidade foi criada. Por quê? Porque a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. E a palavra de Deus traz para a gente que Deus é justo, que Deus é justiça. Justiça é um dos atributos de Deus. Logo, a gente tem essa justiça dentro de nós, a gente busca por isso. Essa semana, eu acho que foi ontem ou antes de ontem, eu estava assistindo na Netflix um documentário lá sobre o caso bem famoso que teve da morte da Isabella Nardoni, aquela criança que foi jogada pela janela lá e que foi acusado o pai e a madrasta. E o que mais me chamou a atenção, além do assassinato, é lógico, foi a questão de como a população
lidou com aquele caso. E o documentário ele enfatiza muito isso. Eles mostram a cena do dia do julgamento, do dia em que o juiz dá o veredito. A rua estava fechada, assim, parecia festa de final de Copa do Mundo, tomada de gente na frente do fórum, e colocaram alto-falante, caixas de som na rua, para que as pessoas ouvissem o veredito do juiz. Quando o juiz dá o veredito, parecia que o Brasil tinha sido campeão do mundo. Eram fogos, e eles mostram a imagem, muitos fogos, e as pessoas comemorando, pulando, se abraçando, por causa da punição ali que o casal havia recebido, que foi uma punição relativamente alta, mas enfim, não precisamos falar das nossas leis aí, como elas depois elas diminuem. Mas enfim, ali o povo comemorou aquilo, como se fosse uma vitória deles. Mostram um senso de justiça que a gente tem dentro de nós. Só que esse senso de justiça é deturpado. Ele é deturpado por quê? Por causa do pecado. Então a gente busca a justiça de acordo com a nossa própria justiça. E a nossa própria justiça muitas vezes é falha. A justiça humana é falha. Logo, a gente vai ver muitos casos de pessoas aí que buscam justiça com as próprias mãos. A gente vai ver casos aí de boatos de pessoas que haviam cometido algum tipo de crime e foram espancados até a morte, e quando você vai ver, não era verdade. Aquela pessoa morreu à toa. Por quê? Porque a gente, os humanos, buscando justiça com as suas próprias mãos, uma justiça falha, por causa do pecado, acaba cometendo um outro pecado. Ou seja, a nossa justiça é falha. Assim como a justiça dos fariseus também era falha. Daqueles acusadores, aquela justiça que eles estavam buscando ali, era muito falha. Tanto que ela era tão falha que nem a própria lei eles estavam seguindo. Por quê? Porque sim, ali em Levítico, um casal pego em adultério deveria ser apedrejado. O homem e a mulher. Só que quem eles levam ali para ser apedrejado? Somente a mulher. Onde está o homem nessa história? Eles não levaram o homem. Ou seja, nem a própria lei que eles diziam seguir, eles estavam cumprindo ali. Eles estavam simplesmente querendo pegar Jesus no pulo ali e, com uma justiça falha, uma justiça errônea deles, estavam fazendo aquilo. Só que eles queriam que Jesus fizesse o quê? Eles queriam ou que Jesus condenasse a mulher, ou que Jesus absolvesse a mulher. Por quê? Porque se Jesus condenasse a mulher e mandasse a mulher ser apedrejada, Jesus estaria indo contra o Império Romano. Porque somente o Império Romano podia condenar as pessoas à morte. Os judeus não podiam condenar as pessoas à morte. Os judeus eles estavam debaixo do Império Romano. E naquela época, somente o Império Romano podia condenar alguém à pena de morte. Tanto que é o que acontece com Jesus. Eles levam Jesus lá para Pilatos, e aí a gente sabe o que acontece. Então, se Jesus condenasse, ele estaria errando, porque ele estaria se sobrepondo ao Império Romano. E se Jesus não condenasse, ele estaria ferindo a lei que ele se dizia mestre. E os próprios fariseus queriam encontrar um erro de Jesus, porque Jesus estava ali falando que era o Messias, e eles não acreditavam, e eles queriam que Jesus se contradizesse. Então, eles tentam colocar Jesus ali numa saia justa. Eles tentam falar, daqui eles não têm saída. A gente arrumou uma armadilha em que Jesus vai cair. Só que Jesus não cai. Por quê? Porque Jesus, é lógico, já sabia o que eles estavam querendo fazer. Jesus já imaginava, já sabia como que era o coração deles e o desejo que eles tinham ali naquele momento. E o que a gente consegue trazer para a gente olhando para os acusadores? A gente precisa tomar cuidado com o nosso senso de justiça. A gente precisa tomar cuidado em como a gente julga os outros. Essa é a parte mais clichê dessa história, dessa passagem, mas é verdade. O próprio Jesus vai falar em outra passagem, lá no livro de Mateus, nos Evangelhos, em que os fariseus eles não viam a trave que estava nos seus próprios olhos e se preocupavam com o cisco que estava no olho dos outros. E muitas vezes o nosso senso de justiça nos faz cometer esses tipos de erro. A gente condena muitas vezes um irmão que errou, um irmão que nos magoou, um irmão que falhou com a gente em algum ponto, e a gente deseja uma justiça plena, uma justiça rigorosa pela falha dele. Só que muitas vezes a gente não se coloca no lugar dele para entender o motivo em que levou ele a falhar, o motivo em que levou ele a cair. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado em não sermos acusadores baseados no nosso próprio pecado.
que é o que os fariseus fazem, que é o que a gente tende a fazer sempre quando a gente busca a nossa própria justiça. Porque quando a gente busca a nossa própria justiça, normalmente a gente está querendo algo que nos faça bem, moralmente ou fisicamente. A gente está querendo algo que repare um dano que nos foi feito, ou alguém próximo de nós. Só que muitas vezes esse nosso consentimento de justiça é falho. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Antes de acusar, antes de jogar pedra no irmão, antes de jogar pedra no outro, por mais que o outro esteja errado, a gente precisa parar, pensar, se colocar no lugar do outro, entender, tentar entender o porquê que o levou a fazer aquilo. Quando a gente pensa dessa forma, a nossa raiva diminui, a nossa vontade de fazer justiça com as próprias mãos também diminui. Estou passando meio rápido porque o tempo é curto, tá, irmãos? E aí a gente já pensa na acusada. Vamos pensar na acusada aqui. Uma mulher que havia sido pega em flagrante adultério. Era o 8º dia da festa dos tabernáculos, o fim de uma festa, estava cheia a cidade lá, gente de todos os cantos vinham para aquela festa, e ela aproveitou o momento de festa, o momento de folia, e acabou cometendo o adultério. A Bíblia não exime a mulher do seu próprio pecado, pelo contrário, a Bíblia ela enfatiza que a mulher havia sido pega em flagrante, ou seja, ela estava cometendo o pecado do adultério. Ela enfatiza isso. A máscara dela havia caído. Ela havia aquilo que ela não imaginava que iria acontecer, aconteceu. E a partir daquele momento, ela poderia ser morta. Ela poderia ser acusada ali e ser morta. Por quê? Porque ela havia falhado e ela havia sido pega. A mulher, naquela época, já era tratada de uma maneira inferior ao homem. Uma mulher pega em adultério, então, ela não teria valor nenhum para a sociedade. Ela, mesmo que foi o que aconteceu, ela não fosse apedrejada, a consequência que ela teria na vida dela, no decorrer dos anos, seria muito drástica, porque aquilo não seria pagado para a população, para os outros. Ou seja, o pecado que ela cometeu trouxe uma consequência gravíssima para a vida dela. Ela estava sendo tratada ali como um lixo. Ela veio, foi trazida, fizeram ela se colocar de pé no meio de todo mundo, no templo, onde Jesus estava ali com as outras pessoas, mostrando ela como um objeto que havia caído, um objeto que havia falhado, sendo tratado sem valor humano nenhum. Era isso que estava acontecendo com elas nesse momento. E quando a gente para olhar o nosso relacionamento com o nosso pecado, a gente muitas vezes se assemelha a essa mulher. Por quê? Porque a gente vai pecando, pecando, e a gente acha que nunca vai dar problema. Sendo que a Bíblia é clara e nos fala que todo pecado gera uma consequência. Não importa qual pecado, vai ter uma consequência. Só que a gente não pensa nisso. E a gente vai pecando. Aí a gente vai se acostumando com aquele pecado, achando que ninguém vai descobrir, achando que não vai dar problema, e de repente a casa cai. De repente a gente é confrontado, de repente alguém descobre, de repente algo acontece que põe às claras aquilo que a gente vem pecando. A gente corre esse risco com os nossos pecados. Infelizmente, a gente peca sempre e vai continuar pecando. Se a gente não lutar contra esse pecado e der abertura para esse pecado, a gente vai chegar até certos pontos em que a consequência vai ser gravíssima para as nossas vidas. E aí a gente pode parar para pensar, não, mas espera aí, eu não estou nesse ponto ainda. Graças a Deus que o seu pecado ainda não te causou uma vergonha, graças a Deus que o seu pecado ainda não destruiu a sua família, graças a Deus que o seu pecado ainda não fez você se sentir um lixo, você se sentir sem valor nenhum como pessoa, mas isso pode acontecer se a gente der liberdade, se a gente der abertura. Por isso que a gente não pode dar abertura para o pecado para não chegar no ponto de que essa mulher chegou. Ou seja, é isso que a gente aprende logo de cara com essa acusada. E aí a gente chega em Jesus, o juiz, que estava ali ensinando no templo, estava ali
depois de ter ido ao monte. Então Jesus tinha ido para a festa do tabernáculo para não chamar atenção. A festa acabou, Jesus não tinha casa ali em Jerusalém, então ele sobe ao monte, ele passa a madrugada em oração, e logo pela manhã, antes de amanhecer, antes do sol raiar, ele já vai de madrugada, o texto fala, ele já vai para o templo e senta ali para ensinar as outras pessoas. E as pessoas estão ali, ouvindo o que ele tem para dizer. E o que Jesus faz quando as pessoas chegam, os acusadores chegam com aquela mulher em aquela situação diante dele? A reação de Jesus é um pouco estranha, a princípio. Quando a gente para e fala, no versículo 7, como eles insistiam na pergunta, não, essa aqui ainda não, no versículo 6, eles diziam isso tentando para terem de o acusar, mas Jesus, inclinando-se, se escrevia na terra com o dedo. Essa parte é meio complexa para a gente entender. A gente não sabe o que Jesus escreveu na terra com o dedo. A Bíblia não fala. Qualquer um que falar o que Jesus escreveu aqui está especulando. A Bíblia não é clara em mostrar o que Jesus escreveu na terra. Mas imagina a cena. Os acusadores chegam com a mulher, Jesus não se vira para eles e fica escrevendo no chão com o dedo. A gente precisa entender o contexto para poder tentar entender o que Jesus quis dizer com isso. Quando a gente pensa no contexto em que ele está falando com estudiosos da lei, a gente lembra, e não sei se os irmãos lembram, de uma passagem um tanto quanto estranha que tem lá no livro de Daniel. Uma passagem um pouco esquisita também, que acontece com o rei Belsassar. O rei Belsassar vem depois de Nabucodonosor, e ele está em um jantar idólatra ali, com um grupo de pessoas, e o que acontece naquele jantar? Vem uma mão e começa a escrever. Nas paredes, palavras indescritíveis, que ele não entendia o que estava acontecendo ali. A Bíblia fala que o rei fica morrendo de medo, as pernas balançam, o termo que a Bíblia usa, e ele chama magos e tem pessoas para tentar descrever o que é aquele escrito que foi feito ali, e ninguém consegue, até que ele chama o profeta Daniel. E quando ele chama o profeta Daniel, Daniel fala para ele, esse texto, quer dizer, é um capítulo bem longo, mas vale a pena ler, é uma história bem interessante. Resumindo, Daniel fala, esse texto está condenando os seus pecados e que os seus dias estão contados. E logo depois, ali passa, acho que se não me engano, na mesma noite, o rei acaba morrendo. Ou seja, foi um escrito ali de condenação. Como Jesus estava ali lidando com fariseus, com mestres da lei, quando ele começa a escrever coisas na areia sem falar com eles, é provável que essa história tenha vindo à mente dos fariseus. Eu não estou falando aqui que Jesus escreveu ali os pecados dos fariseus, porque a gente não tem como afirmar isso. A gente não pode afirmar que Jesus descreveu ali os pecados dos fariseus. Mas a gente, entendendo aquele contexto e como os fariseus seguiam muito à risca toda a lei, essa passagem pode ter vindo à cabeça deles. Tanto que Jesus para e fala, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. O que Jesus estava escrevendo no chão ali foi muito importante, porque Jesus escreve antes, fala com eles e volta a escrever. Ou seja, ali houve algo que foi muito importante para a reação daqueles fariseus em irem embora. E o que Jesus fala realmente? Jesus fala, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. O que ele está querendo dizer aqui, em outras palavras? Ele está afirmando a lei. Tanto que, lá em Mateus 5, Jesus fala, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir a lei em sua plenitude. Então, o que ele está falando? Beleza, vocês querem apedrejar? A lei manda apedrejar, então apedreja, não tem problema. Pode apedrejar. Só que apedreja ela quem não puder ser apedrejado pelo seu próprio pecado. Porque lá em Mateus 5, Jesus também falou que aquele que olhar para uma outra mulher, somente olhar, também estará cometendo adultério. Em Mateus 5, Jesus também falou que aquele que odeia o seu irmão vai estar assassinando o seu irmão perante Deus. Ou seja, na plenitude do cumprimento da lei, Jesus está falando ali, se alguém aqui está cumprindo a lei na plenitude, pode apedrejar. Pode apedrejar.
Por quê? Porque ele sabia que ninguém ali, assim como ninguém até hoje, é capaz de cumprir a lei em sua plenitude. E aí o que acontece? Os fariseus começam a sair, do mais velho até o mais novo, e começam a ir embora. E aí, depois que todos vão embora, resta só a mulher ali, ele pergunta para a mulher, cadê? Já foi todo mundo embora? Ninguém te condenou? E a mulher fala, não, ninguém me condenou. E aí aqui vem o ponto mais importante dessa passagem, que é a resposta de Jesus. Também eu não a condeno. Também eu não a condeno. Por quê? Porque sabe aquele que poderia tirar a primeira pedra? É Jesus. Aquele que não tinha pecado, aquele que cumpria a lei na sua plenitude, ele poderia sim apedrejar, porque estava escrito na lei. Mas ele fala, eu não vim para apedrejar, eu não vim para condenar, eu vim para libertar. E é para isso que Jesus veio. Jesus veio para libertar a gente dos nossos pecados. Jesus não veio para condenar a gente. É lógico que aqueles que não o reconhecem como seu Salvador, automaticamente estão condenados pelos seus pecados. Mas Jesus veio para nos dar a libertação. Jesus veio para nos salvar. E é o que ele faz com aquela mulher. Olha, eu não vim para te apedrejar, eu não vim para te condenar, eu vim para te trazer uma nova vida. Eu vim para te trazer uma nova vida. E você vai viver essa nova vida, que é a continuação da frase de Jesus. Ele fala, vá. Ou seja, você tem uma vida pela frente, mesmo depois do seu pecado. A sua vida continua. O pecado, ele não acaba com a sua vida desde que você se arrependa. Eu te libertei do seu pecado. Independente se agora a sociedade vai olhar para você de uma forma diferente ou não, vai e vive. Por quê? Porque o que você pecou e eu já perdoei. E agora você precisa se perdoar. É isso que acontece com as nossas vidas, irmãos. Muitas vezes a gente peca e a gente fica preso naquele pecado e a gente pede perdão a Deus e muitas vezes a gente não se perdoa. Nós mesmos não nos perdoamos e ficamos pensando naquilo, sendo que a palavra de Deus é clara ao falar que Deus não se lembra de um pecado confessado. Se Ele já perdoou, acabou. A gente está livre, a gente está liberto. A gente precisa ir para frente, a gente não pode ficar preso naquilo que nos prende, naquilo que nos puxa para o fundo do poço. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados e viver uma vida diferente. E aí sim, não peque mais. Jesus não está falando que o pecado dela não teve importância. Jesus está falando, o seu pecado foi muito grave, mas eu não vim aqui para te condenar, eu vim aqui para te libertar dele. E não importa a gravidade desse seu pecado, eu sou maior que ele, e você pode viver sem ele confiando em mim. É isso que Jesus está falando para ela. Só que precisa haver arrependimento. E, infelizmente, o que vem sido pregado para a gente aí como um todo é que, eu aceito você do jeito que você está, não tem problema. Só que não tem a continuação do evangelho. Não tem o vai, não peques mais, que é o que precisa ocorrer nas nossas vidas. Precisa haver transformação. A partir do momento em que a gente se encontra com Jesus, como essa mulher se encontrou, em que a gente é liberto por Jesus, como essa mulher foi, em que a gente não é condenado pelo que a gente merecia ser condenado, como todos nós aqui merecíamos. Quando Jesus morreu na cruz e nos libertou, a gente precisa viver de uma forma diferente. A gente não pode viver acomodado com o pecado. A gente precisa olhar para frente e não pecar mais. É lógico que vai ser uma luta, é lógico que vai ser uma batalha, vai ter horas que a gente vai cair, mas quando cairmos, a gente precisa se arrepender. E se arrepender é diferente de remorso. Remorso é você saber o que você fez, ficar com aquele peso na consciência, mas fazer de novo. Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é você saber o que você fez, você ir e não fazer mais, porque você sabe que aquilo vai trazer uma grande consequência para você. Então, era isso que eu queria trazer para os irmãos. É uma passagem muito conhecida, muito lembrada por nós, mas que a gente precisa ter esse foco, irmãos, que a gente precisa de mudança nas nossas vidas.
Jesus nos libertou. Jesus sempre vai perdoar os nossos pecados, não importa qual tipo seja o nosso pecado. Um adultério aqui no caso, um assassinato pode ser, Jesus perdoa. Porém, a gente precisa mudar. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, te agradeço por mais esse momento de reflexão na Tua Palavra. Te agradeço porque a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é rica, Senhor. Te agradeço pelo Teu perdão. Te agradeço porque, mesmo falhos, Senhor, o Senhor nos perdoa. Mesmo na repetição dos nossos pecados, o Senhor nos perdoa. Muito obrigado porque o Senhor nos libertou desses pecados e deseja que a gente viva uma vida livre, uma vida sem o domínio do pecado, uma vida em que a gente realmente lute para superar todo esse tipo de pecado, Senhor. Que o Senhor esteja nos capacitando através do Teu Espírito, que a gente possa enfrentar as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos pecados, Senhor Deus, buscando cada dia mais a santidade, e que também a gente não seja acusadores, Senhor, que a gente possa se colocar no lugar do irmão que possa ter pecado, que a gente possa se colocar no lugar do próximo e entender que realmente entender o motivo que ele fez aquilo e ser humilde o suficiente de sabermos que somos iguais diante de Ti, Senhor. Cuide do nosso retorno à casa também, ainda do que teremos aqui no culto. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.